Olá, bom dia. Voltemos às nossas conversas sobre o sistema nervoso e sobre as doenças mentais. Por motivos que iria falar sobre as fronteiras e sobre a doença mental mais grave, começo por vos dizer que, afinal de contas, o cérebro é um órgão, como todos os outros. Há um grande preconceito em relação às alterações, às perturbações do funcionamento deste órgão. É comum que alguém tenha a vontade suficiente para dizer que tem um problema cardíaco, um problema renal, um problema de outra ordem qualquer, mas não é já tão frequente que alguém fale com à vontade sobre um problema no órgão cérebro. Há um grande preconceito em relação a isso, e isso acarreta grandes dificuldades, quer para que a pessoa aceite que tem esse problema, para que a pessoa procure ajuda, para que a pessoa adira ao tratamento, quer ele seja farmacológico ou psicológico. Há sempre esta questão de que, se há um problema no cérebro, já não é um problema físico, mas algo que tem a ver com a pessoa, e que é a pessoa que é louca, que é a pessoa que não bate bem da cabeça. Ora, isto é totalmente preconceituoso e errado, uma vez que qualquer alteração fisiológica, qualquer alteração de estado, hoje, contrariamente ao que se passava há muitos anos atrás, é possível verificá-la através das novas tecnologias e das novas imagens, neuroimagens. É preciso, pode-se perceber as alterações em termos de tamanho, de estrutura, de fisiologia, de funcionamento, de irrigação sanguínea, de alteração das várias áreas do cérebro, e perceber que, se essa área do cérebro está afetada, ela tem esta ou aquela consequência. O cérebro é realmente um órgão muito especial, um órgão que tem umas células muito especiais, que têm ramificações que permitem o contacto entre as células. O contacto através de neuroquímicos. Estes químicos têm a capacidade de, quando são libertados, de serem uma espécie de chave que abre fechaduras no outro neurónio, permitindo a comunicação neuroquímica. E essa comunicação neuroquímica promove circuitos e promove a armazenação de memória. Por isso, quando eu sinto uma sensação, um som, uma imagem, um cheiro, o que acontece no meu cérebro é, imediatamente, através deste circuito, desta comunicação química, ter acesso às memórias armazenadas nas células. Por isso, a palavra pode provocar uma alteração fisiológica, porque à palavra eu tenho associado um estado emocional. Fui aprendendo que a palavra tem um determinado valor, por detrás da palavra está um determinado conceito. Então, uma palavra pode ofender-me, pode magoar-me, pode me deixar triste, mas também pode me deixar alegre, eufórico, feliz. E isso corresponde a uma alteração fisiológica do sistema nervoso. Ora, se a palavra tem esta capacidade, então isso quer dizer que, através da palavra, eu posso agir e interagir com o sistema nervoso. Também, por outro lado, durante toda a história da humanidade, fomos percebendo que haviam alimentos, substâncias que provocavam alterações, as mesmas alterações fisiológicas e alterações emocionais. E descobrimos o chá, o café, o tabaco, o álcool, que promovem alterações fisiológicas por agir imitando estes neuroquímicos no próprio sistema nervoso.
como são substâncias muito parecidas aos neuroquímicos, elas acabam por influenciar a comunicação entre as células. E isso provoca alterações fisiológicas. Com essa descoberta, passou o ser humano a usá-las como mesinhas para algumas alterações. Para quando está triste, tomar o chá B, quando está eufórico, tomar o chá A. E isto não é mais do que começarmos aos poucos a compreender que aquilo que comemos, aquilo que bebemos, aquilo que fumamos tem influência sobre o sistema nervoso. Ora, mas nas patologias mais graves, nas doenças mais graves do sistema nervoso, o que acontece é que estas mesinhas não tinham grande eficácia. Portanto, quando o indivíduo começava com alucinações, com delírios, não era possível que estas mesinhas tivessem efeito. E por isso todos nós conhecemos a história dos hospícios, onde os indivíduos estavam presos em células, os cérebros camisas de forças, uma coisa completamente desumana, completamente de outra era. Por volta do início do século passado, descobriu-se o primeiro medicamento que permitia, a primeira substância que permitia que diminuir estas alucinações e delírios. Alucinações, portanto, é ver, ouvir e sentir, cheirar coisas que não existem, que os outros ao meu lado não veem. Delírios é uma ampliação de algo que vejo, que sinto, mas com uma interpretação errada e com uma interpretação ampliada, catastrófica, muito perturbada. Esta substância, que todos que estão ligados à área conhecem como a cloropromazina, permitia diminuir, inibir o aparecimento das alucinações e delírios. E isto foi uma revolução que ninguém pode negar, porque permitiu que gente que estava presa como animais pudesse agora voltar a conviver com as suas famílias e voltar a estar na sociedade. É claro que estes primeiros medicamentos tinham também grandes desvantagens, porque eram muito eficazes na diminuição da alucinação e do delírio, mas acabavam por inibir o indivíduo em termos de capacidade social, em termos de expressão facial, em termos de comunicação não verbal, em termos de emoção, tornava-os apáticos, sedentários, como interfere com todo o sistema motivacional, obesos, uma série de alterações. Bom, isso tem vindo a evoluir e a medicação tem vindo a conseguir diminuir estes efeitos contraindicados, ou pelo menos ter um efeito mais positivo nessas áreas. Ora, quando eu tenho uma situação de stress e de ansiedade muito elevada, é comum, é perfeitamente expectável que eu interprete erradamente algumas sensações, alguns pensamentos, algumas ideias, porque estou emocionalmente muito perturbado. No luto é frequente a pessoa que está sozinha em casa e que está a sofrer o luto ouvir a voz do falecido, ouvir um ruído e interpretá-lo como se o companheiro ou companheira estivesse ali na cozinha ainda a fazer qualquer coisa. Este tipo de alucinação pode surgir em situações de maior stress e ansiedade. Portanto, os seres humanos sujeitos a grande tensão emocional, o cérebro sujeito a uma grande invasão de estímulos emocionais, pode confundir o dentro com o fora. E voltemos àquela conversa do dentro e fora, que é muito importante e que acontece aqui
de forma muito evidente. A pessoa muito alterada em termos fisiológicos, em termos emocionais, tende a ficar muito confusa entre aquilo que sente e aquilo que vê, entre aquilo que pensa e aquilo que pensa ter ouvido, aquilo que ouve é interpretado de forma errada e, portanto, há aqui uma confusão de emoções, de interpretações, de pensamentos que torna estas pessoas, a vida destas pessoas muito, muito complicada. E nesta situação é sempre necessário, neste tipo de situação, é sempre necessário um acompanhamento a estes dois níveis. Ao nível psicológico, para perceber e compreender a origem do problema, minimizá-lo através da resolução dos problemas associados à situação. Ao mesmo tempo, o acompanhamento médico para que estas pessoas possam tranquilizar os seus pensamentos, possam diminuir o sofrimento. Não há justificação hoje para que alguém esteja a sofrer só porque para evitar tomar uma medicação. As medicações, desde que controladas, receitadas pelo especialista, são perfeitamente seguras. Hoje, eu, pessoalmente, tenho basicamente 3 indicações em que aconselho sempre a que procurem a ajuda médica e que se façam um trabalho multidisciplinar. Ou seja, se tem alterações do sono, se tem ideação suicida, se tem sofrimento a maior parte do dia, incapacidade de agir, incapacidade de estar, de se socializar e de trabalhar, tem que, ao mesmo tempo que inicia uma psicoterapia, deve também iniciar um tratamento psicofarmacológico. Isto já vai muito longo, há muito ainda para dizer, há muito para falar sobre estas questões e por isso ficará para um próximo dia, um próximo vídeo, desculpem, e um próximo dia também. Bom dia a todos e até uma próxima ocasião.